Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura diária do dia de hoje. Nós estamos empenhados em lermos a Bíblia toda ao longo do ano e hoje nós estamos no dia 11 de fevereiro e nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 32, versículo 1 até Êxodo capítulo 33, versículo 23. Depois nós vamos a Mateus capítulo 26, versículo 69, até Mateus 27, versículo 14. Depois nós vamos para o livro dos Salmos, Salmo de número 33, do versículo 1 até Salmo 33, versículo 11. E depois nós vamos a Provérbios, nós leremos Provérbios capítulo 8, versículo 33 até o versículo 36. Lembrando que estes textos, eles aparecem aqui na imagem do vídeo para você e eles também estão lá no meu Instagram, bonitinho para você copiar, para você marcar. E eu tenho também um PDF da leitura toda do mês aqui no meu Telegram e você encontra esses links todos aqui na descrição desse vídeo. Sejam muito bem-vindos à nossa leitura, que Deus abençoe e que a palavra de Deus provoque em você uma bênção poderosa nesse dia que possa te levar para mais perto, para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito, um plano para você e esse plano é revelado na sua palavra. Vamos à leitura? Êxodo capítulo 32, versículo 1 até o 33, 23 diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse... Aqui nós vamos ter uma coisa terrível desse texto. Eles vão providenciar um bezerro de ouro, de escravos no Egito a idólatras no deserto, num curto espaço de tempo, né? Que coisa terrível. Reuniram-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado? Derreteram ouro e fizeram um bezerro e curvaram-se diante dele. E lhes ofereceram sacrifício. Dizem: Ó Israel, estes são os deuses que os tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu povo, o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumistes um compromisso com eles,
por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram a obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué viu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem de lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu-o até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, Senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram a mim, simplesmente eu as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E os levitas, todos eles, se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até que seus irmãos, amigos e vizinhos, até eles matem. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu, Senhor. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vai e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e, no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro de ouro que Arão lhes tinha construído. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho.
Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que por um só instante, um só momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até esta tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de ti. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu encontramos o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Agora nós vamos a Mateus no capítulo 26, no versículo 69, até Mateus 27, 14. Diz assim o texto bíblico: enquanto isso, Pedro estava sentado ao lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro o negou, desta vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então,
Pedro se levantou, se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu chorando amargamente. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. O que nos importa, retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que dizia: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora, Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano. Ele perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para sua surpresa do governador, Jesus nada disse. Interessante, né? Ficou calado. Como ovelha muda, né? Diz o texto bíblico, Jesus ficou calado. Agora nós vamos a Salmo capítulo 33, versículos de 1 a 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem o Senhor com melodias de harpa. Toquem música para Ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico, coloquem e toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo seu sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Oh, aleluia! Que promessa gloriosa, né? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 33 até o 36. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem e ficam à porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe favor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Esta é a palavra de Deus para o dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que esta palavra entre no coração desta pessoa. E, meu Deus, que ela abençoe esta pessoa que ouviu e leu neste momento. Em nome de Jesus eu te peço que ela se cumpra na vida dele. E, Senhor, se cumpra na vida desta minha irmã e ela produza frutos para esta vida, muitos frutos, e também frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã na nossa leitura. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha e lembra de compartilhar com alguém, apresentar este canal, a leitura para ele, para que ele também possa ser abençoado. Tá bem? Deus te abençoe e até mais.